a Yom Yom do dia 1 de Sivan, Rosh Chodesh Sivan. É extraído de uma carta do Rebbe anterior, a qual ele abre com um dito dos nossos sábios que consta no Midrash. Dizem os nossos sábios no Midrash: jogue um bastão, uma vareta, para o alto, e ele cairá para o lado de sua raiz. Se você pegar um bastão, uma vareta, jogar para cima, então alguns diriam que isso é a famosa lei da gravidade, e no final das contas, por mais que você jogou isso para cima, esse bastão, essa vareta vai tornar a cair. E onde vai cair? Aqui embaixo, onde está a sua raiz. Ou seja, o bastão, a vareta é feita de madeira, não é? Isso veio de uma árvore que pertence ao reino vegetal, e as raízes das árvores estão fincadas na terra. Então, quando você joga um bastão, uma vareta para cima, por mais que você acionou uma força contrária à sua natureza, ou distanciou o bastão, a vareta, da madeira, não é? Da sua fonte, da sua raiz, que é o tronco, que é a árvore, mas no final das contas, ele sempre volta a cair próximo da sua raiz. Sim, falam os nossos sábios no Midrash, com os significados que eles elaboram e ensinam nessa passagem, mas aqui o Rebbe anterior dá uma conotação hassídica importante para esse dito, falando que ele se refere às raízes originais dos nossos ancestrais. Ou seja, que cada um de nós pode ser como se fosse um bastão, não é? Que às vezes é jogado, é tirado do seu lugar, ou é afastado, é distanciado da sua fonte, da sua origem, da sua raiz. Mas ele diz que de uma forma ou de outra essa é a lei da natureza, assim como existe a lei da gravidade, não é? Que no final tudo volta para próximo da sua raiz. O mesmo ocorre, o mesmo acontece conosco. Às vezes nós podemos estar, às vezes fomos jogados, por assim dizer, em outra direção, para outra parte do mundo, ou em outro ambiente, ou numa sociedade que tem outros valores, outros princípios. Isso pode influir sobre a nossa conduta, nosso comportamento, nossas ações, etc. Mas no final das contas, a tendência é que cada coisa sempre volte a se reencontrar com a sua raiz original. Isso que diz o Rebbe anterior, nossos santos ancestrais, isso foi algo realizado, produzido espiritualmente pelos nossos Rebbes, pelos primeiros Rebbes, pelos Rebbes anteriores, os grandes líderes e mentores espirituais, que eles embutiram isso de forma muito profunda nas almas de todos os Hassidim, de todos os discípulos, de todos os seguidores, etc. Por assim dizer, colocaram isso de uma forma irreversível no seu DNA, por assim dizer. Nossos santos ancestrais, os Rebbeim, os Rebbes anteriores, deixaram uma herança sem restrições, uma herança ilimitada aos primeiros Hassidim, ou seja, aqueles que foram os seus próprios Hassidim, os primeiros Hassidim, e por tabela e na sequência a todos os seus descendentes. Ou seja, uma vez que essa herança não tem restrições, não tem limites, ela acaba se estendendo não só aos Hassidim contemporâneos daquele Rebbe, os primeiros Hassidim, mas não, isso foi deixado também para todas as descendências subsequentes. E isso efetua que os filhos dos seus filhos, os filhos desses Hassidim, os filhos dos seus filhos e de suas filhas, ao longo das gerações, passando quantas gerações forem, em qualquer país ou ambiente que estiverem, ou seja, isso é algo que tem um alcance, um poder ilimitado que supera as barreiras de tempo e de espaço. Mesmo passadas várias gerações, passado muito tempo, ou mesmo distantes geograficamente, em outros lugares, em outros ambientes, em outros países, porém, sempre esses descendentes de Hassidim terão aquela raiz,
eles terão dentro de si, sempre estará presente, sempre isso não se apaga, isso não se extingue, sempre estará presente e atuante, não só aquela memória, aquela lembrança, mas de forma efetiva estará presente, se evidenciando a raiz de onde eles derivam, de onde eles se originam. E essa raiz significa, isso implica também numa atração do interior do seu coração. Ou seja, assim como nós falamos que o bastão, a vareta que é jogada para cima pela lei da gravidade sempre vai retornar, vai acabar retornando e vai cair próximo da sua raiz original, da mesma maneira, por quê? Porque ele não pode se separar, não pode se afastar da sua raiz. Essa é a sua tendência, essa é a sua vontade, essa sua natureza, ele acaba se reconectando à sua raiz original. E o mesmo ocorre com cada um de nós, ou seja, as tradições dos nossos ancestrais, que nós temos embutidos profundamente, enraizados no nosso coração, no fundo da nossa alma, no nosso âmago, no nosso íntimo, isso faz com que sempre haja uma atração natural, que mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, a gente queira voltar ao encontro da raiz e a gente efetivamente acabe retornando e se reconectando à nossa raiz original. Essa é a atração do interior do seu coração, a sua origem, da qual foram talhadas. Nos diz o Rebbe anterior, e essa carta ele escreveu num contexto que talvez aquele Hassid, talvez ele lamentava que haviam até familiares ou descendentes de Hassidim que tinham se afastado, etc. E aqui, de certa forma, o Rebbe está dizendo a ele para não desistir e não se desanimar em relação a eles, que ele saiba que eles têm profundamente embutido no seu coração uma atração pela sua raiz original, pelas suas tradições, os seus vínculos com os antepassados, com os ancestrais, com todos os valores que eles herdaram. Algumas vezes esta raiz está oculta e encoberta, ou seja, essa conexão da vareta, do bastão com a raiz, às vezes isso não está explicitamente manifesto, de forma revelada, por várias roupagens, às vezes está oculta e coberta por várias roupagens, ou seja, às vezes pode haver camadas ou crostas que se formam em torno dessa raiz, como também a nossa vivência, a nossa formação, os nossos hábitos, às vezes eles podem encobrir sobre essa atração que nós temos de forma inata para os valores tradicionais, originais dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, os valores sagrados que eles nos herdaram. Às vezes isso está encoberto. Então, o que é necessário fazer aqui? Mas isso está presente. Isso nunca deixa de existir. Apenas que às vezes está encoberto. Então, o que é necessário fazer? Descascar, retirar essas camadas, retirar essas crostas, não é, que estão, essa casca grossa que às vezes está encobrindo sobre o nosso eu mais genuíno, sobre aquilo que existe mais profundamente enraizado no nosso coração, na nossa alma, que é esse vínculo às nossas raízes, esse apego às nossas tradições. Então a avodá, o serviço espiritual de quem deseja a vida, de quem quer se reconectar às suas raízes, de quem quer restabelecer o vínculo, o contato com a sua fonte original, consiste no quê? Em remover essas coberturas, tirar essas camadas, retirar, descascar, tirar essa casca grossa que às vezes torna insensível o nosso coração, que às vezes anestesia a nossa alma. Então a pessoa tem que remover essas coberturas. Como se faz isso? Fixando para si mesmo períodos regulares de estudo da Hassidut. A pessoa tem que fixar horários regulares, fixos,
diariamente ou quando for, mas um horário, assim como a pessoa tem horário das refeições, que ele não pula esses horários e para ele isso é como algo sagrado, tem que ter horário para estudo da Torá em geral, e aqui particularmente falando, ele está falando horários regulares para o estudo da Hassidut, o que vai trazer à tona nos Hassidim, ou nos seus descendentes, nos seus familiares, mesmo gerações depois, que se manifeste esse apego, essa atração natural para a fonte, raiz original das suas tradições, valores sagrados, é o estudo da Hassidut e seguir a conduta e os costumes dos Hassidim. E, como nós falamos, existem os caminhos da Hassidut, a conduta dos Hassidim, que é participar nos Fabrengens, nos encontros, celebrações hassídicas, que é também, isso consiste também na observância daquilo que foi instituído pelos Rebes, seja a recitação diária do Teilim, ou estudo do Tânia, ou o que for, mas através da manutenção desses vínculos, ou seja, o estudo regular da Hassidut e seguir a conduta e os costumes hassídicos, com isso a gente elimina, retira as coberturas, as crostas que estão encobrindo sobre essa raiz presente na nossa alma e a sua atração natural pela sua raiz original, que são os valores sagrados que nos foram herdados, e isso se manifesta e no final, mesmo aqueles que pelas circunstâncias, em diferentes locais, em diferentes épocas, talvez estivessem afastados, acabam se reaproximando às suas raízes, acabam se reencontrando com as suas raízes e dessa forma acabam se reencontrando a si próprios, a si mesmos, né? Chegando à plenitude própria e pessoal. Interessante que o nosso Rebbe, nos últimos anos dos seus pronunciamentos, ele afirmou que esse dito hassídico mencionado pelo Rebbe anterior nessa carta, por mais que literalmente nessa carta ele está se referindo aos descendentes dos Hassidim, etc., mas ele fala que isso hoje em dia, sem dúvida alguma, se aplica a todos nós, não somente aqueles que são, que têm no DNA presente ou que são descendentes de Hassidim, de famílias hassídicas originalmente, mas não, a todo e qualquer Yehudi, a todo qualquer indivíduo que ele está fincado em origens sagradas, em valores sagrados, perenes, etc., de Torá e Mitzvot, que no final todos eles acabam voltando de forma natural, acabam voltando às suas raízes. Apenas é necessário esse trabalho, esse esforço de retirar as cascas, as crostas que estão encobrindo sobre esse sentimento natural, permitindo que ele se manifeste, que ele venha à tona.